Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Já estou aqui com a minha auxiliadora. Queremos nesse momento trazer uma breve palavra à igreja, para nós complementarmos esse culto maravilhoso que já aconteceu, esse dia maravilhoso. E nós queremos falar sobre um assunto acerca do qual eu creio que todos nós temos algo a aprender, temos algo a melhorar. Dentre os muitos assuntos que nós poderíamos estar trazendo hoje, o que nós escolhemos como assunto para esse sábado de casais foi comunicação. Como podemos nos comunicar melhor no casamento? Como nós podemos nos comunicar melhor com o nosso cônjuge? E por que esse assunto, pastor? Por que não finanças? Por que não outro assunto? Por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia nos ensina que nós também seremos julgados pelas nossas palavras. Às vezes a gente pensa que no dia do juízo Deus só vai nos julgar se nós matamos ou não, se nós mentimos, se nós roubamos, ou seja, só pelo que nós fazemos. Mas a Bíblia é bem clara em nos mostrar que nós também seremos julgados pelo que nós falamos. Jesus diz que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então a justiça humana, ela deixa passar muita coisa, Mas a justiça divina, ela vai nos julgar por tudo. Deus vai nos julgar até pelo que nós falamos aqui na terra. Por isso precisamos meditar um pouco sobre esse assunto. E o segundo motivo é porque já foi detectado que um dos principais motivos de problemas entre os casais é a maneira como um fala com o outro. Especialistas foram procurados, uma revista procurou especialistas em relacionamentos para detectar quais eram as principais fontes de problemas entre os casais. E foi detectado que finanças eram uma fonte de problemas. E em segundo lugar, estava a má comunicação entre o casal. Então, se nós quisermos ter um casamento melhor, nós temos que também nos esforçar para termos uma comunicação melhor. E a boa notícia é que a palavra de Deus está cheia de princípios importantíssimos sobre comunicação. E hoje nós vamos compartilhar apenas alguns deles. E para isso nós pedimos que você abra a Bíblia em Provérbios, um dos livros mais práticos das Escrituras, que é o livro de Provérbios. Como se comunicar melhor no casamento? Como nós podemos falar melhor com o nosso cônjuge? É claro que tudo que a gente vai falar aqui serve para todos os relacionamentos, mas como hoje é encontro de casais, então a gente vai aplicar especialmente a essa área. Primeiro princípio que nós encontramos em Provérbios é: fale palavras refletidas. Fale palavras refletidas. Pastor, e o que são palavras refletidas? O que são palavras refletidas? Palavras refletidas são aquelas nas quais você pensa antes de falar. Algo tão importante, Tem uma frase que diz que se nós pensássemos 2 vezes antes de falar uma, nós falaríamos 2 vezes melhor. Mas não é apenas o homem que fala sobre isso. Minha esposa vai ler o que diz Provérbios 15 e 28. Paz do Senhor, igreja, boa tarde. Provérbios 15 e 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Aqui nós vemos que dentre as muitas características que diferenciam um justo de um perverso, falar ou pensar antes de falar
é uma delas. Uma diferença entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve, de acordo com esse versículo, é que aquele que serve a Deus, o justo, medita o que há de responder. É a característica de alguém que serve a Deus. É que ele pensa antes de dar uma resposta para alguém. Também 18 e 13. Responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Estatúcia. Que palavra é essa? Estutícia e vergonha. Então, sabe quando a pessoa nem termina de falar e você já está respondendo o que ela está falando? Isso acontece às vezes, né? Alguém está falando, a pessoa nem terminou de falar e você já está respondendo o que a pessoa nem terminou de dizer ainda. Ou então, não sei se já aconteceu com vocês, ou alguém que você conheça, né? A pessoa está falando e você, ao invés de estar ouvindo o que ela está dizendo, você está pensando no que você vai dizer quando ela terminar, né? Então, o que é isso? O mundo chama isso de quê? De esperteza, né? Enquanto alguém está falando, você já está pensando no que você vai argumentar depois. Só que a Bíblia chama isso de estultice e vergonha. Aos olhos de Deus, fazer isso é estultice e vergonha. Ao invés disso, o que a palavra de Deus nos orienta a fazer? Não precisa abrir lá, em Tiago 1:19. Tiago 1:19 vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem, a raiva do homem, não produz a justiça de Deus. Então, nós somos orientados o tempo todo a pensarmos antes de gastar dinheiro, né? Pensa bem antes de gastar, pense bem antes de agir. Mas, irmãos, se nós pararmos para pensar, às vezes as palavras, elas são mais valiosas do que dinheiro. Então, por que a gente pensa antes de gastar dinheiro e a gente não vai pensar antes de falar? Se as palavras são valiosas, né? Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é falar palavras refletidas. Palavras nas quais você pensou antes de falar. Segundo princípio, é interessante isso. Até sobre isso a Bíblia fala, viu? Fale palavras resumidas. Fale palavras resumidas. Palavras resumidas são o contrário de falar demais ou falar muito. Quando a gente entra no ônibus, o que tem escrito lá na frente do ônibus? Não fale com o motorista, então fale ao motorista somente o necessário. Eu acho que essa regra ela vale para tudo, né? Fale com as pessoas, fale com o seu cônjuge apenas o necessário. Parece besteira, irmãos. Mas sabia que até sobre isso a Bíblia fala? Sobre não falar demais. Fala, pastor. Fala. Suiane vai mostrar. Lá no capítulo 10, não vamos sair de Provérbios, certo? Vamos ver princípios só de Provérbios. Capítulo 10, verso 19, Suiane. Na multidão de palavras não falta transgressões. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então aqui nós vemos que tudo demais é ruim. Inclusive, falar demais também é ruim. Por quê, irmãos? O que o texto está dizendo? Que no muito falar não falta transgressão. O que é transgressão? Transgressão é pecado.
Então, quando se fala muito, você está se propondo a pecar. Por quê? Porque muitas palavras vão atrair pecado para você. Quem fala demais está propenso a mentir. Porque está falando tanto que vai ter uma hora que vai inventar uma mentira. Né? A mentira vai acabar saindo. Quando você fala muito, você está se propondo a se orgulhar. Vai ter uma hora que o orgulho vai vir. Né? Você está propenso a prometer algo que você não vai conseguir cumprir. Se você tivesse resumido, aí você corria menos risco de cometer um desses pecados. Mas você fala tanto, que aí é que nem alguém que bebe e vai dirigir. Vai ter uma hora que vai acabar fazendo besteira. Né? Assim com as nossas palavras também. Quando elas saem da nossa boca em grande quantidade, você pode prestar atenção. Você acaba dizendo o que não deve. Você acaba ferindo alguém. Né? Você acaba prometendo que não vai cumprir. Você acaba se orgulhando. Você acaba aumentando alguma coisa. Né? Eu não invento, mas eu aumento. Tudo isso por quê? Porque você já deveria ter parado de falar. Mas você continua falando. Você fala muitas vezes. É por isso que às vezes quando nós falamos muito, as pessoas já nos têm como alguém sem muita credibilidade. Né? Nós perdemos um pouco da credibilidade. Porém, não é apenas os outros que nós prejudicamos, a nós também. Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre seus lábios tem perturbação. Como o pastor Thiago está falando, a gente fala demais. A gente fala demais e fala coisas que a gente nem quer falar. E muitas vezes essas palavras que a gente fala dói, fere, machuca e depois causa arrependimento, causa de uma certa forma vergonha, aí causa um silêncio. Porque você fica sem jeito, aí muitas vezes o orgulho bate e você não pede perdão, você não se arrepende, você não encontra uma forma de resolver, aí o que você faz? Deixa se arrastar. Aí uma coisa que poderia ter sido resolvida como simples, me perdoe, desculpa, eu falei demais, falei coisa impensada, falei coisa do momento, falei coisa por conta do que aconteceu no momento, fez a gente falar coisas que são do momento, mas que às vezes machuca e pega nossa alma. E a gente passa até semanas e meses pensando naquela palavra, naquela atitude que o nosso cônjuge teve com a gente, ou que a gente teve com ele. Pedindo, podendo ter simplesmente ter pedido perdão, ter se controlado. A palavra também vem falar sobre a gente praticar o domínio próprio. É uma das coisas mais difíceis que existe para o homem. E uma das coisas mais difíceis que existe para ser praticado no casamento. Porque a gente sempre quer receber o que a gente dá. E às vezes o que a gente dá, a gente quer pensar que é mais do que a gente recebe. E não é. Muitas vezes a gente olha por quê? Para a dedicação que eu tenho na casa, para a dedicação que eu tenho com os filhos, para a dedicação que eu tenho com meu esposo, para a dedicação que eu tenho. Mas não olhamos para a dedicação que o nosso marido tem conosco. Às vezes é exigir demais. A exigência do merecimento faz com que a gente faça com que o nosso casamento venha a ser uma corrida para quem é o melhor, para quem ajuda mais, quem faz mais, e ninguém está num casamento para estar numa disputa. Nós não estamos numa disputa. Nós estamos numa união, aonde os dois somos juntos, aonde os dois crescem junto, aonde os dois superam junto, aonde os dois curam junto. Amém? Então, pensando de forma prática, um princípio bem prático. Desde criança a gente é lembrado que nós temos uma boca e duas orelhas, né? Nossa mãe nos lembra sempre disso, nossos pais.
Então, um princípio bem prático. Vamos falar metade do que a gente ouve. Talvez seja um princípio para a gente poder buscar. Eu falo muito, então eu vou procurar escutar mais do que eu falo. Quanto, pastor? Mais ou menos metade. Então, se eu estou falando muito, eu vou procurar ouvir 2 vezes mais. Ou então eu vou ouvir mais e vou procurar diminuir o que eu falo. Vou resumir mais as minhas palavras e deixar os outros falarem um pouco mais. Então, esse é o segundo princípio: fale palavras resumidas. Terceiro, sempre com a letra R. Fale palavras retas. Muito importante. O que são palavras retas? O que é algo reto? Reto é algo direito, é algo que não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Então, o que seriam palavras tortas? São palavras que a gente acaba desviando um pouco da verdade. Né? A gente acaba mentindo em relação a algo. E quando a mentira, ela vira costume em um relacionamento, não tem como esse relacionamento ir para frente. É preciso haver verdade, é preciso haver sinceridade entre um casal. Então a Bíblia também fala sobre isso. Capítulo 13, verso 5, vai mostrar que a mentira, ela tem que ser odiada pelo cristão, pelo crente. Provérbios 13 e 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Amém. Então, quando a gente era descrente, a gente tinha orgulho de mentir. Sim ou não? A gente tinha orgulho de saber inventar as coisas, né? De saber driblar as pessoas. Eu consegui mentir para fulano, eu consegui enganar ciclano. Mas, irmãos, quando Jesus entra no nosso coração, Ele nos muda de tal maneira que agora a gente não vai ter mais prazer naquilo que a gente tinha antes. Pelo contrário, a gente vai agora ter ódio de mentira. A gente passa a não suportar mais palavras de mentira. É assim que Deus quer fazer com o nosso coração. Já as palavras retas, palavras sinceras, verdadeiras, elas vão trazer alegria, inclusive para os outros que vão nos conhecer a partir daí. É o que diz Provérbios 23, 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á. O meu coração, sim, o meu próprio. E exaltará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Louvado seja o Senhor. A gente vê que Deus se agrada com palavras retas, com palavras diretas, com palavras direitas. Alegra também o teu coração. É como se o nosso coração não fosse guardar algo que fosse impuro, sujo, falso. Mas sim, o nosso coração ia se alegrar, vai se alegrar com algo que é direito, reto, sábio e que agrada o nosso Senhor e que agrada a nossa vida. Verdade. Inclusive, um dos motivos porque às vezes a gente já mentiu no passado, não sei vocês, mas é porque a gente não quer entristecer alguém, né? A gente acha que se a gente disser a verdade, aquela pessoa não vai mais nem estar com a gente, não vai mais nos admirar. Porém, irmãos, o que nós vemos é que muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quando nós temos a coragem de dizer a verdade para alguém, nós estamos respeitando essa pessoa. Estamos dizendo que não queremos mentir, não queremos omitir para ela, né? No momento vai doer, vai. Né? A verdade, ela pode até doer para alguém, se foi algo errado que foi feito. No momento vai decepcionar. Mas ao mesmo tempo, você está mostrando uma coragem, você está mostrando uma disposição de respeitar aquela pessoa e não esconder nada dela, né? Então, se houve mentira no passado, se houveram palavras tortas, né? Ou mentiras ou omissões, então que
daqui para frente, nós tomemos a decisão de agir diferente, né, de fazer diferente. Custe o que custar, eu vou dizer a verdade para quem está comigo. Né? Se tem alguém que merece saber a verdade a meu respeito, é quem decidiu ficar comigo. Mesmo quando eu errar, eu vou dizer para essa pessoa que eu errei. Né? Porque, irmãos, a mentira não resolve problema nenhum. Não sei se vocês já perceberam. Ela empurra com a barriga para frente. Lá na frente você vai ter que resolver do mesmo jeito. E aí, pior é que cobra juros. Né? Porque você poderia ter dito 3 meses atrás, você foi empurrando, aí agora ficou pior do que há 3 meses atrás. Ao invés de ter melhorado, piorou. Porque a pessoa vai perguntar, por que você não me disse antes? Né? Então, às vezes a pessoa descobre. Então, irmãos, não é, como eu disse no início, não há como um relacionamento sobreviver. Nós estamos aqui em um sábado de casais, vale para todos nós, né? Não há como um casamento sobreviver com mentiras. Se já houveram mentiras no passado, vamos decidir que daqui para frente, custe o que custar, se mentir é um hábito, vamos nos habituar a dizer a verdade. Vamos nos habituar a dizer a verdade. Vamos abrir o nosso coração para o nosso Pai. Amém? 4º princípio, muito importante. São só 5, viu? Fale palavras restauradoras. Fale palavras que vão edificar, que vão restaurar alguém. Certa vez um discípulo chegou para um mestre muito conhecido e disse para ele que queria contar algo sobre outra pessoa. Aí o mestre parou o livro que ele estava lendo, olhou para o seu discípulo e perguntou: o que você vai me dizer? Já passou pelo teste das 3 peneiras? E o discípulo: as 3 peneiras? Primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me dizer? Você já se certificou que é verdade? Você já ouviu o outro lado? Ou é só um boato que alguém te contou? A segunda peneira, meu discípulo, é a peneira da bondade. O que você vai me dizer? Vai ajudar essa pessoa sobre a qual você vai falar dela para mim? Ou, na verdade, vai prejudicar essa pessoa? Se passar por essas 2 peneiras, tem a terceira, que é a peneira da necessidade. O que você vai me falar? Você precisa me falar? Ou é algo que você apenas quer me falar porque é uma fofoca sobre alguém? Se o que você pretende me dizer passar por essas 3 peneiras, verdade, bondade e necessidade, pode me dizer. Mas se não passar, enterre e esqueça, eu não quero saber. Irmãos, o que isso nos ensina é que às vezes nós podemos até cumprir alguns dos princípios e mesmo assim falar palavras que vão destruir alguém. Sendo mais claro, às vezes você pode dizer, pode pensar antes de falar, mas você pensa para destruir alguém. Você pode falar a verdade, mas você fala a verdade com a motivação errada. Você até resume o que vai dizer, que é um princípio importante. Mas não adianta a gente cumprir todos os princípios que nós falamos até aqui, se nós não tivermos como objetivo falar palavras que vão restaurar alguém. E é isso que Provérbios nos ensina. Por exemplo, no capítulo 10, 21, capítulo 12 e 18. Olha o poder que as palavras têm. É algo muito sério. 10 e 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. 12 e 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Forte, né? Alguns cuja língua é como ponta de espada. O que uma ponta de espada faz?
Spurgeon disse que a língua de algumas pessoas morde mais do que os dentes dele. E é verdade, mas às vezes uma língua ela fere mais do que um chicote. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba ferindo pessoas desnecessariamente com as nossas palavras. 15:4. Amém, pastor. Mas em compensação, a língua dos sábios é saúde. Exatamente. É cura, é paz, traz a paz, deixa a paz, proclama a paz e faz com que a paz ela perdure, permaneça, traz entendimento e sabedoria. E ao exercer essa forma de falar em saúde, em paz, você vai acostumando, você vai exercendo e vai ter um dia que aquilo dali vai ser a única coisa que você vai querer na sua vida e não vai haver mais lugar para perturbação, para raiva, nem brigas, nem inquietações e nem palavras que machucam. Ao praticar as palavras de saúde, a viver as palavras de saúde, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente chega lá. Se aqui está escrito, se Deus nos ensina, é porque esse dia acontece. Há necessidade de renúncia, há necessidade de escutar mais do que falar. Quando o pastor iniciou, que ele veio falar sobre você falar o necessário, não é você mentir nem ocultar. Existem momentos e momentos. Existem momentos que o inimigo, ele quer só uma palavra para fazer uma história. E vem tudo do seu pensamento. Não foi do que aconteceu. Foi do que você estava pensando. Mas ele fez isso, por isso. E agora é pronto e vai assim. Você já pensa no futuro daqui a 10 anos. Em menos de 10 minutos. Por conta de uma coisa que esqueceu, uma luz que esqueceu de fechar. Por conta de uma carne que esqueceu de tirar do congelador. Por conta de um lixo que esqueceu de colocar para fora. Você explode. E você faz uma tempestade em um copo d'água. Então, as palavras, elas têm muita força. Que a gente venha jogar palavras de força em paz, em sabedoria, em união, em amor, em cumplicidade, porque é para isso que a gente se casa, é para isso que a gente se une a uma vida diferente da nossa, que a gente está convivendo 24 horas por dia. Nós vamos ver os momentos bons dessa vida, vamos ver os momentos de conflitos dessa vida, vamos ver o momento ruim dessa vida. Nós vamos conhecer a pior parte da pessoa que a gente mais ama. E assim, todo dia nós vamos escolher amar, porque a gente já determinou que vai amar. E a gente não amou em uma emoção, não casamos por uma emoção. Porque se for uma emoção, não dura. Mas se for amor, ele vai perdurar. E você vai ter que sacrificar, você vai ter que aprender a escutar, e você vai ter que aprender a amar se você não souber amar ainda. Amor não é momento, amor não é paixão, amor não é emoção. Amor é algo sólido, firme, forte, e ele não acaba, ele não passa. Cada dificuldade, cada momento, ele vai fortalecer mais ainda. Aquilo que você sabe, o seu cônjuge não sabe, você vai ensinar. Se você é forte nisso, você vai ensinar ele a ser forte nisso. Você não vai piorar aquilo que ele não tem e você tem. É por isso que você está casado com ele, é por isso que você está casado com ela. É para ajudá-la naquilo que ela é fraca e você é forte, ensiná-la. Do mesmo jeito que você foi ensinado, você não foi ensinado com piba de boi tacando nas suas costas, não. Você foi ensinado, foi com amor. E você só aprendeu quando você foi ensinado com amor. Você não foi aprendendo somente com chibato. Ela vem nos maltratar, a forma agressiva de falar, ou a forma até mesmo de agressão, ensinar o que a gente não deve fazer. Nós não vamos repetir porque vivemos isso. Mas nós vamos ensinar e falar em algo que a gente não vai fazer, porque não é necessário. Amém, pastor. Não pode falar muito, né, pastor? Quinze e 4. Louvado seja o Senhor. 15:4. Uma língua saudável é árvore de vida,
mas a perversidade nela quebranta o espírito. A gente vê pelo que está acontecendo agora, né? O sol começou a tomar o espaço. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos para debaixo de árvores. Então a Bíblia compara as palavras de uma pessoa sábia com uma árvore, debaixo da qual alguém pode se abrigar. Alguém pode procurar, porque ele sabe que ali ele vai encontrar sombra, ele vai encontrar palavras que vão trazer conforto para ela, né? Não que a Bíblia esteja dizendo que a gente vai deixar de dizer a verdade para agradar alguém. Não. Mas, irmãos, até quando nós formos desagradar alguém, a nossa motivação vai ser ajudar esse alguém, né? A nossa forma de falar vai ser para levantar alguém que está caído, vai ser para restaurar alguém. Até quando for para dizer algo que vai doer. Olha, eu vou dizer porque você precisa ouvir, porque eu amo você. Mas o meu propósito é que você se fortaleça. O meu propósito é que você se levante, que você se endireite, né? Então, é essa capacidade, irmãos, que as nossas palavras têm. É bem mais fácil nós usarmos as palavras para derrubar alguém. Porque quando nós estamos com raiva, o que nós queremos? Que mais alguém fique com raiva que nem a gente, né? Se nós estamos magoados, o que nós vamos procurar, humanamente falando? Que alguém se magoe também, porque eu estou sentindo mal, eu quero que alguém sinta. Mas, irmãos, vai ser nesse momento que nós vamos fazer o contrário, né? Nós vamos ser usados por Deus para restaurar a vida de alguém. Então, existe, como a Suiane falou, muito domínio próprio. Dizer não para si mesmo, porque maus de dentro, né? Somos educados, pedimos com licença, me perdoe, bom dia, mas quando chega em casa, é os estudos, né? É as ignorâncias, você não presta para nada, é isso, é aquilo. Irmãos, isso, aos olhos do Senhor, é hipocrisia. Nós temos que nos arrepender disso e dizer, Deus, me muda, porque eu sei que não é isso que o Senhor quer para a minha vida. Eu devo tratar os de fora bem, devo, mas os de dentro eu vou tratar melhor ainda do que os de fora, porque é quem convive comigo, né, irmãos? Então, palavras restauradoras. Também capítulo 16, verso 24. Estamos terminando, viu? Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Favo de mel, né? Comparou a árvore aqui a favo de mel, que é bom para a alma, que é doce para a alma e saúde para os ossos. Um bom princípio. Será que o que eu estou querendo falar com alguém, eu gostaria que alguém falasse para mim? Se o que eu estou querendo falar com alguém, eu gostaria que alguém falasse para um filho meu? Eu gostaria que alguém dissesse a forma como eu estou planejando falar isso para alguém. Agora imagina alguém falando para o teu filho. Imagina alguém falando para você, para alguém que você ama, né? Então é um princípio a gente se colocar no lugar de alguém que vai nos ouvir. Se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ouvir isso? Para concluirmos, né, amor? Para não nos alongarmos, fale palavras responsáveis. O que são palavras responsáveis? São palavras que a gente pretende cumprir. A gente fala, mas não fala por falar. A gente fala porque a gente quer que aconteça. Eu estou dando a minha palavra porque eu pretendo. E, né, infelizmente, muitas vezes, no nosso meio, no evangélico, a gente faz uma programação, aí um monte de gente se compromete aí, né? Se inscreve, a gente aluga até ônibus, já aconteceu algumas vezes, né? E aí quando chega na hora, não vem, metade não vem. Então, é só um exemplo de algo que deve ser transformado em nosso coração. Já que vamos ser julgados pelo que falamos, então vamos falar com cuidado. Tanto o que prometemos ao próximo, como também o que prometemos a Deus. Capítulo 14, verso 23.
É claro que imprevistos sempre vão acontecer, né, irmãos? Mas vão ser imprevistos mesmo, que vão nos impedir de fazer algo que nós prometemos. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O que está falando aí? Em tudo que a gente trabalha, vai ter resultado. Mas quando a gente só fala, vai trazer algum resultado? Não, é isso que está dizendo. Se só está falando, não vai ter proveito nenhum. Isso vale até para quando a gente erra. Né? O que a gente promete para o nosso cônjuge? Não, eu não vou mais fazer isso. A gente está prometendo. Aí quantas vezes a gente promete que não vai fazer mais algo? Né? O que a Bíblia está dizendo? Não adianta você só prometer, não adianta. Tem que trabalhar, né? Tem que mudar. Verdade. Concordo. Amém. E aí também as nossas promessas a Deus. Capítulo 20, verso 5. Para a gente encerrar. Falando nisso, vocês lembram que eu sempre não tenho? Não, depois você não fala. Depois você me lembra. 25. Muito importante estar lembrando, viu? Para não esquecer. Diariamente, porque senão vai passar 6 meses e você ainda está falando. De 6 meses lembra de fazer o concerto na casa? Para que isso? 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo. E feitos os votos, então inquirir. O que ele está falando aí? De um voto que você faz a Deus, né? Você dedica algo para Deus. Não, isso aqui é de Deus. Aí você promete para Deus e só depois você pensa, vixe, não, o que foi que eu fiz? Né? Aí você toma de Deus aquilo que você deu para Ele. Então, no Antigo Testamento alguém podia prometer um animal, né? Aí você achava tão bonitinho, você ia pensar depois que já tinha feito a promessa, né? Então, para Deus não aceita palavras irresponsáveis. O que nós falamos, nós temos que procurar cumprir, tanto para o nosso próximo, como também para o nosso Deus. Dar e ser cuidado, né? Nunca se achando diminuído ou mais do que o outro. Somos iguais. Não somos iguais em certas coisas porque ele é homem e eu sou mulher. A diferença faz com que o oposto se atrai. Mas o mesmo sentimento que eu tenho por ele, tem que ser o mesmo sentimento dele por mim. Né? E o que é que eu... Como é